Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre, começamos primeiramente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui conosco nas noites de terça-feira. Agradecemos os nossos web ouvintes que também estão aqui sempre junto conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos motivando a estarmos aqui neste programa como aprendizes. E como eu sempre falo, nós temos hoje uma convidada especial com um assunto que é muito interessante. A nossa convidada é Minéia Balestrin, né, que é formada em administração hospitalar e hoteleira, tem experiência em gestão de projetos, foi assessora do prefeito de Farroupilha na gestão passada, não é? E ela é instrutora, né, de Theta Healing. Me corrige se eu errar. Theta Healing, que é o que nós vamos falar hoje, né? Theta Healing. Eminé, conta para nós o que é, como funciona. Precisamos saber, porque veio em contra um assunto muito interessante para a noite de hoje. Que bom, estou muito honrada de estar aqui, estou muito feliz de, nesse momento, ajudar vocês a levar luz, né, para as pessoas e aprender um pouquinho mais também. Foi muito legal o nosso papo aqui, eu me senti muito à vontade, pessoas maravilhosas. Então, Theta Healing significa onda, cura pela onda Theta, né? Perfeito. Então, ela está em inglês porque foi canalizada por uma americana chamada Vaiana Stable, que passou por um processo de doença muito grave, onde ela foi desassistida, né, no sentido de não acreditar na cura. Os médicos não acreditavam na cura. Perfeito. E ela foi desenganada. Então, foi desenganada, né? Ela foi desassistida no sentido que ela não tinha plano de saúde, lá é muito caro, né? O plano de saúde nos Estados Unidos, e ela precisava buscar uma alternativa diferente, né, do que ela tinha ali. Então, como ela já era terapeuta, ela começou a ouvir, né, fazer as curas nela e ouvir uma voz de Deus. Interessante. E nessa canalização que ela recebia, ela começou a aplicar nas pessoas o que ela recebia. E foi dando muito certo, né? As pessoas foram sendo curadas. E ali começou o processo do Theta Healing, né? Hoje são mais de 20 cursos que a gente tem dentro, né, dessa técnica. O básico, ele tem um pouquinho de tudo e depois vai aprofundando, né? E ela está no mundo inteiro, essa técnica, né? Em todos os países, mais de 180 países. E tem muitos praticantes, muitos instrutores, porque realmente a comprovação, né, das curas, inclusive a dela, né, de todos os exames que ela tem guardados, enfim, na qual ela não tinha chance de se reverter esse quadro, e ela conseguiu reverter. Então, se disseminou isso, né? Não só pelas curas de doenças, mas hoje o Theta, ele é uma filosofia de vida, né? Então, ele traz uma consciência expandida para as pessoas. Ele traz uma reprogramação que a gente acaba sentindo isso no dia a dia, quando a gente aprende o que é, né, a mente humana, e nós começamos a pensar de outra forma. É incrível, porque todos os alunos que eu tenho relatam que eles estão mais positivos, né? Eles não conseguem mais falar o que eles falavam antes, que vinham de crenças limitantes, negativas, né? Então, tem uma reprogramação automática, mesmo sem aplicar a técnica, depois que você entra em contato com essa energia. A gente podia dizer uma mudança de paradigma. Exatamente. O paradigma é um padrão que o mundo trouxe para nós. E veja, como é o nome da criadora? Vaiana Stable. Vaiana Stable. Veja como é interessante, porque esse é um processo que todo ser humano passa, ou vai passar de alguma maneira. Né? Ela foi em busca da autocura. E hoje ela passou a levar a cura. Vê como é interessante. Muito. A própria colega aqui. Ela foi em busca e agora está aqui divulgando. Depois nós vamos chegar nesse quesito que a gente vai te perguntar, que tu também fizesse o mesmo caminho da Vaiana Style.
Só que não uma doença física, Claro, né? Exato. Mas uma situação emocional muito forte, né? Na minha vida, uma dor muito grande. Claro. E eu acabei buscando alternativas diferentes. E nesse caminho de busca eu encontrei, né, o Theta Healing, o Reiki também. E eu tive uma mudança muito rápida na minha Olha vida. só. E todas essas formações que eu tive anteriormente, elas não me supriam, né, uma satisfação de plenitude, que eu sempre busquei no meu trabalho, de levar algo de bom para as pessoas. Eu não me encontrava. Eu sempre fiz o meu melhor, é claro, mas nada que completasse, né, a minha alma, assim, como humana, de propósito mesmo de vida. E quando eu entrei em contato com a técnica e como cliente, né, que eu vi toda essa transformação que eu tive tão rápida, eu disse, nossa, eu quero levar isso para as pessoas, né? Eu quero que as pessoas tenham isso. Todo mundo devia ter essa oportunidade. Então, depois de todos os estudos, não só no Theta Healing, na verdade eu venho de outras escolas, né? E no meu curso eu acabo ensinando também outras coisas, que é da linha do Rei Salomão, que são curas muito antigas, com geometria sagrada, ativações, né? Ativações nos códigos, no DNA. Então, eu me especializei nisso, né? Para poder levar o melhor, né? Que eu tinha acesso, né? Claro que existem tantas outras técnicas incríveis, mas eu quis buscar tudo que eu podia para poder realmente dar um salto quântico na vida da pessoa. E o Theta Healing, né? Eu senti que ele trazia uma cura, uma expansão muito rápida, né? As pessoas, elas tinham resultados muito rápidos. Então, eu resolvi me especializar mais e me tornei instrutora. E é incrível, eu estava falando com uma menina que eu dei o curso agora, nesse final de semana do avançado, e ela disse, nossa, assim, mudou minha energia, parecia que eu tinha um peso nas minhas costas, eu não conseguia ir para frente, eu estava estagnada. E a gente fez uma cura do bebê no ventre, que é do avançado, e ela relatou o que aconteceu com ela lá no curso, que ela não deu tempo de falar comigo lá, relatou agora pelo WhatsApp. Ela disse, foi uma libertação que eu tive ali, porque eu passei toda a gestação como bebê, e ela tem mediunidade, né? Então eu passei toda na escuridão. Então, quando eu coloquei luz, porque a gente muda o tempo no Theta Healing, a gente volta no tempo e cura aquela situação que a pessoa estava presa, né? E quando eu coloquei luz naquele momento da minha gestação, eu senti que algo se abriu. Eu me abri para a luz. E ela é psicóloga, enfim, ela sentiu então que ela vai dar um salto com os clientes dela, né? E isso é tão lindo, né? Porque... Mas me diz uma coisa, uma curiosidade. Para pessoa simples, que chega a você, você identifica o problema, como é que começa o trabalho para que haja essa mudança? Boa pergunta. Então, eu normalmente começo com as terapias, né? Então eu vou ou para uma ativação de vida, que é normalmente o primeiro passo que eu dou, que essa cura é mais antiga, que ela vai abrir a energia da pessoa, vai limpar muita coisa. Aí depois disso eu tenho outras ativações e então eu vou para o Theta Healing. Aí no Theta Healing eu faço um trabalho com a pessoa e, claro, tem pessoas que já vêm para mim direto para o curso. Mas normalmente os meus clientes eu encaminho para o curso quando eles estão buscando esse autoconhecimento, quando eles estão querendo expandir, né? Então eu acabo direcionando para o que eu tenho de melhor ali, que é eles poderem se trabalhar, né? Eles não dependerem de... Tu proporciona a cura num primeiro momento, uma ajuda, mas faz com que eles também possam depois ajudar outros com o teu... Dá o peixe e depois ensina a pessoa. Que fantástico. Né? Porque normalmente eu, em algumas situações eu te curo e deu. Para que você volte novamente aqui, num futuro próximo, né? A gente não fala mal, obviamente, né? Mas isso é muito interessante que tu pontuou, né? Curar para que você fique bom para ajudar o outro. Isso é fantástico, né? Eu sinto muito que a minha missão é empoderar as pessoas. Nossa, né? Eu busco muito isso, porque se você deixa a pessoa dependente, você não cria autonomia para ela. Né? E ela acaba estagnada, porque ela não consegue dar conta, né, sozinha. Eu fiz esse comentário porque existem algumas situações, algumas terapias que você nunca melhora, você sempre
cria um círculo vicioso. E a gente sabe que existe a indústria do remédio, existe, né, dos medicamentos e tal, mas aí existe uma questão moral também por trás de tudo isso, né, M? Sim. A gente vai chamá-la de M. Ela nos permitiu. Tu gostou dessa intimidade, né? E isso é... E quando tu fala isso, nossa, me vem assim com uma satisfação, porque eu preciso, vou, me curo, mas tenho as ferramentas para continuar me curando, curar o outro, ajudar o outro. Isso é incrível. Isso é fantástico ouvir isso. Eu concordo contigo. Parabéns. Porque as pessoas que passam por esse processo, normalmente elas vão buscar curar o outro. Um aluninho de carreiras, eles vão... A simplicidade da criança, né? Então, aonde ele ia com a mãe dele, ele ia curar, né? Ele ia falar alguma coisa, ou né, se a avó tinha dor, ele ia lá, queria curar a avó. Então, é incrível, porque a gente está formando pessoas e crianças para essa nova transição planetária, né? Verdade. Que a gente está indo, nós humanos, para a quinta dimensão, e o planeta já foi para a quinta dimensão. A gente precisa acompanhar isso, né? É interessante uma coisa que, conforme foi falando, essa ideia ela vai crescendo. Porque o ser humano, ele é um espírito. Esse espírito, ele tem uma tarefa com ele. Uhum. A ajuda ao outro vai ser uma consequência do sucesso que ele tem com ele. Exato. Por isso a autocura, para depois... Eu acho que entra bem no teu comentário, Mauro, um colega nosso aqui, o Alexandre, nós somos em vários amigos, né? Então, o Alexandre, nosso colega, ele falou uma coisa muito interessante no programa passado, que é a teoria da máscara do avião. Né? Acontece um problema, eu coloco a máscara primeiramente em quem? É em mim, claro, para depois ajudar o meu irmão. Então é o que vem enquanto tu falaste. De pé. Exatamente. Na verdade, tu só consegue ajudar se tu estiver bem. Exatamente. Então, o que me colocou aqui, ó, eu me preparo, eu tenho uma situação, melhoro, fico bom para poder ajudar, né? Tu vê que tudo tá uma coisa ligada à outra. A gente, na última que eu participei, era a parábola do samaritano. E quando Jesus traz a parábola do samaritano, como é que chega o samaritano? Na parábola ele diz, ele chega aos pés do homem que estava caído. Porque os pés é onde o homem vai se estruturar. Então tu vai dar a oportunidade da pessoa ficar de pé, mas depois ela tem que caminhar por si só. Caminhar por si só, exatamente. Eu sempre digo, Deus em primeiro lugar para mim, né? Sempre. Eu em segundo e os meus depois. Exato. Porque o que a gente pode levar de melhor para as pessoas, e hoje é um exemplo disso, né? A nossa energia, o nosso exemplo. Porque nós somos exemplo todo o tempo para os nossos filhos, para as pessoas que convivem, para a sociedade, para todos. Então, se a gente tiver com a energia baixa, se a gente estiver numa situação depressiva, nós vamos... A natureza sempre tenta equilibrar, né? Sempre ela vai tentar equilibrar. Então, se eu tiver com a energia aqui embaixo e entrar em contato com uma pessoa aqui, que está com energia alta, essa pessoa vai descer um pouco a energia para poder equilibrar comigo, né? Perfeito. E isso acontece, isso acontece inclusive com os casais que dormem na mesma cama. Durante a noite eles vão trocando informações. E as células sempre tentam equiparar. Então, às vezes, se o seu cônjuge está muito pesado, está com um problema muito sério, né, energia baixa, você vai acordar cansado, porque vai sempre tentar equilibrar. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer em ajudar o outro é nós mantermos a nossa energia alta, né? Essa é a grande ajuda. Então, quando vem, né, um pai, uma mãe ou um companheiro, eu preciso ajudar o meu companheiro. Vamos você primeiro, né, se tratar, vamos elevar a tua energia, porque é inevitável que a outra pessoa vai receber isso também, convivendo junto. Pera. Calma. Entendeu como funciona? Assim, eu conheço o Theta porque eu já fiz o curso, mas eu acho que as pessoas, elas não sabem como é essa técnica. Sim. E a gente precisa explicar para elas o funcionamento dessa técnica. Claro. Chegou lá a pessoa lá no teu consultório para fazer o trabalho de Theta Healing. Como que funciona o processo de Theta? Porque é uma onda onde tu precisa alcançar essa onda para realizar o processo de cura. Explica para nós, por favor. Eu ia te perguntar qual é o tempo, porque uma hora. Eu acabo indo, né? Pode ir. Vamos lá. Então,
90% da nossa mente é inconsciente. E 10% só a gente tem de consciência. Se nós tivéssemos mais do que isso, a gente ia fazer coisas incríveis. Jesus é um exemplo de mente desenvolvida, né, e expansiva. Então, no Theta Healing, a gente vai entrar numa meditação guiada, né, que foi canalizada por Havaiana. Então, a gente vai começar no coração, vai descer pelo nosso corpo, por raízes que saem dos nossos pés, e vamos ir até o centro da Terra, onde tem os cristais da Terra. Lá a gente vai limpar a nossa energia, vai subir de volta com a energia limpa, passar pelo nosso corpo, ativar Kundalini, que é a ativação dos chakras e dos sentidos psíquicos, e nós vamos até o topo da cabeça, formamos uma bola de luz e vamos seguro fazer uma jornada pelo universo. Então, nesse universo, a gente vai passar por planos da existência. A gente vai passar por camadas de luzes, por um plano que é dourado, que é o 5º plano, pelo 6º plano, que é as leis universais, e a gente vai chegar no Criador, que é uma luz branca, muito expansiva, que é o 7º plano. Então, o intuito, tudo é feito lá. E não somos nós que fizemos, é o Criador. É a energia segura de Deus. Então, por isso que eu me apaixonei por essa técnica, porque eu não uso a minha energia, eu não uso a energia de outros planos. Claro que os mentores são maravilhosos, os arcanjos, os anjos, todos nos ajudam, mas a energia de Deus, ela é muito segura, ela é muito pura, né? Então, toda cura, ela é feita com amor incondicional. Dentro das nossas moléculas, partículas, átomos, de tudo, tem amor incondicional. Quando nós temos ressentimento, remorso, né, essas vibrações baixas, nós ocupamos o espaço do amor incondicional. Por isso que nós não fluímos com o universo quando a gente está com essas energias densas. E o que se faz, então? Faz uma meditação, chego lá, chego mais fácil na onda teta, né? Nós estamos falando aqui na onda beta. Quando a gente faz yoga, reiki, a gente entra na onda alfa. Quando a gente dorme profundamente, a gente entra na onda delta. Quando a gente joga um videogame, a gente está na onda gama. E a onda teta é quando emparelha o consciente com o inconsciente. Então a gente acessa esse inconsciente, esses 90%, que é o que nos guia. Nosso livre-arbítrio, ele é muito restrito, né? Porque imagina 90% guiando. Então a gente acessa esse inconsciente e vai acessar o trauma, vai acessar a memória, vai acessar o ressentimento, o remorso, o arrependimento e tudo que não está fluindo com Deus. O que Deus quer para nós? Abundância, saúde, alegria, amor. Quando a gente acessa essas memórias, eu vou dar o comando lá no Criador. O Criador libera isso e substitui, vamos supor, eu liberei o medo, eu vou substituir por coragem naquela situação, né? Então, eu dou o comando e eu testemunho aquilo acontecendo. Tudo é testemunhado. Quem faz tudo é Deus, é o Criador. Então, é perfeito, né? É perfeito, porque Ele vai saber limpar aquilo de uma forma muito sábia, com muita sabedoria. Desde uma doença, que às vezes tem a coisa... Você precisa de 50 anos para descobrir como funciona uma doença no corpo. É muito complexo. Nem os médicos sabem, né, direito como são as sinapses, né, de tudo. Então, Deus faz isso de uma forma incrível. Então, a gente vai liberando essas energias e trazendo espaço para esse amor incondicional. Então, a pessoa vai fluir com o universo de uma forma muito perfeita, muito mais fácil, né? E a gente vai liberando e vai acontecendo as coisas de forma instantânea. Por exemplo, eu tenho lá na minha infância um programa de rejeição, que eu fui rejeitada pelo meu pai, né? Um exemplo. Eu fui rejeitada pelo meu pai e pode ser uma situação boba, gente. Não é uma rejeição assim, meu pai me abandonou e nunca mais voltou. Às vezes uma rejeição e meu pai não me deu uma boneca que eu queria, né? Ele preferiu o meu irmão. Ele ficou gravado. A criança, tudo é muito grande para a criança, tudo é muito potente. Ela ficou com aquilo muito forte dentro dela.
Então, quando eu libero isso, essa pessoa que teve essa rejeição, ela, vou voltar um pouquinho, ela atraiu homens na vida dela que rejeitaram ela, que excluíram ela, né? Por que disso? Daí eu cheguei nessa crença, nesse programa, nessa memória. Eu libero aquilo ali, é incrível. A repetição que essa pessoa tinha, ela não vai mais ter, né? Ela vai começar a atrair homens com outra energia. Porque tudo é ressonância. Tudo é ressonante. Eu vou atrair aquilo que eu tenho dentro de mim. Não tem como ser diferente. Então, a culpa é do governo, a culpa é do pai e da mãe, a culpa é da escola. Não existe isso. É nós, somos nós que atraímos. A vida está exatamente como nós acreditamos. O que é real para mim, eu construo na minha volta. Consciente ou inconsciente. O problema disso é o inconsciente. Resumidamente, desculpa. Claro. Resumidamente, a impressão que eu tenho é que você mostra à pessoa a maneira que ela tem que proceder para mudar a vibração dela. Exatamente. A partir daí, ela entra no caminho da, digamos assim, do progresso, da felicidade, das coisas boas, da cura. Da cura, né? Mas ela precisa estar nessa vibração positiva para que digamos assim, Deus possa agir a favor dela. Se ela não entrar nesse caminho positivo, não tem como. E sabe que, só complementando, eu li aquele livro que se chama O Segredo, com a da Rhonda Boyle, né? Ela escreveu. E ela diz assim, a primeira frase do livro é assim, eu quero, eu posso, eu consigo. Né? Mas não depende dos outros. Aquilo é interessante. Entende? Não é bem isso. Se eu não me transformar, eu não mudar, não quebrar esses paradigmas, esses parâmetros que tu falou, não vai depender. Aí não vai dar certo o negócio, o amor, as condições. E não vai resolver culpar os outros também. É como tu bem colocaste, não é o governo, não é o Zé, não é o João, não é a Cláudia. Mas veja como é interessante, porque nós sabemos que tudo que a gente precisa está dentro de nós. E o que a gente não precisa isso, também. Mas assim, aquilo, os nossos talentos, as nossas capacidades. Mas a grande questão é como acessar isso. Exato. Então existem essas ferramentas. Às vezes eu quero fazer, mas eu não sei como. Exatamente. Isso é muito interessante, essa pergunta, porque povos antigos, os próprios índios, para chegarem na onda teta, eles já sabiam que era uma onda de cura, né? O pessoal oriental, né, os orientais, eles meditam muito tempo para chegar nessa onda. Só que os índios, eles faziam o quê? Uma fogueira e ficavam dançando em torno dessa fogueira horas até acessar essa onda. Né? Os orientais ficam horas meditando até acessar essa onda. E a gente tem isso através de uma meditação guiada em minutos. Né? Então foi um grande presente do próprio Criador para a gente expandir, para a gente acessar quem nós somos de verdade. Porque quando a gente descobre tudo que está por trás no inconsciente, a gente não é que eu quero esse celular, mas eu consigo, se eu não tenho, se eu tenho programas limitantes de prosperidade, de escassez, eu consigo uma Ferrari, eu consigo aquela casa que eu quero, né? Eu consigo ter o relacionamento que eu quero, se eu tenho um monte de crenças, não. Porque eu tenho que limpar o que está me bloqueando, né? Então essa é a chave, né, dessa cura incrível, porque ela vai na raiz profunda, libera aquilo e você sai ressoando caminhos neurais diferentes, faz novos caminhos na sua mente. Né? Isso já foi estudado, inclusive. Quando se acessa a onda teta, mexe com a mente mesmo, com os neurônios. Então, por isso que é o DNA aqui, né? Então, a gente mexe no nosso DNA. E o mais incrível disso é que a gente acessa a cura para mais de 2.000 pessoas da família. Toda a nossa árvore, de atrás e na frente. Então, por exemplo, se eu tenho um companheiro, tenho um filho com esse companheiro, vai acessar inclusive a família dele. Vai limpar a família dele também. Porque tem a genética, né? Então, é o que eu falei da transformação íntima. Como você pode ajudar alguém? Você se ajuda, você se transforma. E você ajuda... Eu vi famílias se transformando com uma pessoa se tratando comigo no Teta, né?
porque vai limpando todo o sistema. E é incrível que a gente tem crenças a nível genético, de até 7 gerações. Então, aqui na Serra, a gente sabe, eu sou italiana, de origem italiana, então os nossos antepassados sofreram muito impacto de fome, de miséria, de falta. E a gente carrega isso, né? A gente carrega na nossa genética. A gente tem crenças desde a concepção, na barriga da mãe, como eu comentei antes. Sim. A gente tem crenças no inconsciente coletivo, né? E nós temos a nível de alma, que a gente carrega 3 moléculas no nosso corpo, por todas as nossas vidas. Que uma é no coração, outra é na pineal e outra no cóccix. Então a gente vai carregando essas crenças, esses traumas, né? E no Theta Healing a gente limpa nos 4 níveis de crenças. Por isso que é tão rápido. Porque a gente entende, a gente sabe que a gente não está aqui em uma só existência, a gente vem de outras, né? E a gente sabe que hoje nós somos a nossa melhor versão, né? Isso. Enfim, é o que temos por momento, né? Então, como tu bem falou, olha quantas coisas a gente traz de outras existências, né? E que nós precisamos, né, dar uma limpada. Né? Uma limpada. Faxina com lava-jato. E se tem essa oportunidade que tu falou em minutos, né, de a gente... Nossa, como é fantástico. E como a gente fala no programa, a nossa proposta foi aqui trazer pessoas com técnicas, com terapias, que nos ajudem, nos deem um norte, né, e que são muito pouco conhecidas na região, no Brasil. Entende? É verdade. Então, quando a gente fala assim, Theta Healing, nossa, tem todo esse potencial, né? A gente fica, uau, né? E a gente já vê comentários aqui, ó, né? Essa aqui é meio suspeita, ela fez um comentário que chama Marli Balestrin, é meio suspeita, tá? Deve ser minha tia. Ela diz assim, parabéns, amei, né? Parabéns, Amy. Assisti a tua live, amei, eu estaria precisando, estou passando por momentos difíceis, você é luz em nossas vidas. Então assim, ó... Tô limpando todo mundo aí também. Tá limpando todo mundo, que show, que bacana. Mas isso parece que é uma coisa que contagia. Se alguém mudar a vibração, e essa pessoa melhorar, e ela se dispôs a ajudar, as pessoas ao redor... O exemplo atrai, né? Arrasta. Arrasta, né? Arrasta. A palavra até convence, mas o exemplo arrasta, né? O exemplo é a melhor coisa, né? E tem, no processo do Theta Healing, tu pode inclusive fazer alguns testes para saber se a pessoa tem determinadas crenças, né? Tu pode falar sobre isso? Posso. Então, tem um teste energético que a gente chama, que é com o corpo, né? Então, quando a gente fala sim, 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 a gente tem que estar hidratado para fazer isso, tá? Senão não funciona. Então, com muita hidratação, a gente fala sim, 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 e o corpo fica como um pêndulo. Então, ele vai para frente com o sim e para trás com o não. Então, para testar uma crença, primeiro a gente testa se a gente está, né, na vibração certa, para frente e para trás. Para frente sim, para trás não. E a gente pode testar qualquer crença, né? Por exemplo, a vida é difícil. Tem muita gente que tem isso. A vida é dura, né? Então, se der sim, você tem que buscar da onde que você aprendeu isso, né? Se alguém falou pra você, se o teu pai ou a tua mãe falavam isso quando você era pequeno, né? O que aconteceu pra ti, contigo de ruim que te fez acreditar nisso? E daí a pessoa, a gente coloca ela na onda teta, a gente acessa a onda teta. Se a pessoa não lembrar, a gente vai até o criador, vai perguntando pra ele, o terapeuta, né? Até acessar a memória ali, a raiz que a gente chama. E daí libera isso. É impressionante, assim, como as coisas vão acontecendo na vida da pessoa. É uma coisa que eu falo há muito tempo, já falei várias vezes aqui no nosso programa, porque as pessoas falam e às vezes é inconsciente, mas está trabalhando. E as pessoas todos os dias elas dizem, mas não é fácil. Claro, não vai ser fácil mesmo. A pessoa está programando todo dia. É verdade. E essa é uma palavra que eu nunca falo, é isso. Eu só falei agora que é para dar um exemplo. Né, existem desafios. Mas não dizer não é fácil. Isso é muito forte para o ser humano. Eu vou ensinar um macetezinho, então. Quando a gente fala algo sem querer, né? Uma frase como essa, e a gente quer que não vá para nossa mente,
a gente faz cancela, né? Aqui do lado da orelha. É uma chave que o cérebro entende que não tem que absorver. Eu cancelo muitas coisas. Então, tem gente que vai passar o dia assim. Eu tava Meu filho, quando era pequeno, ele corria pela casa, cancela. Querido, ai que lindo, que sonho ver uma criança fazendo isso. Eu ensinei, minha mãe, porque eu fazia assim, muito. Se continuasse. Mas olha que dica interessante, porque às vezes eu fiquei imaginando, por exemplo, assim, eu quero prosperidade, eu busco prosperidade, eu estou trabalhando, e ela não vem. Eu estou fazendo a coisa certa, realmente eu estou vibrando nela, ou ainda tenho todas aquelas amarras, aqueles macetes, aqueles, né, entranhados. Por que está demorando tanto? E às vezes tu não sabe qual que é a crença, como ela falou, mas quando ela faz a programação, é como se fosse uma radiestesia que tu programa o pêndulo. Para um lado é assim, para outro é não. Tu faz a programação do pêndulo, daí tu pendula o teu corpo. E, gente, eu, como eu já fiz, eu sei, é incrível, porque tu fica ali, o corpo vai pra frente, pra trás, ele te diz se tem ou não tem. Às vezes tu nem sabe que tu porque, tem assim, aquilo. às vezes eu tô fazendo de tudo, no meu ver, para buscar a prosperidade, mas eu tô fazendo tudo errado, né? Mas às vezes tu nem sabe qual que é a crença raiz, né? Exato. Você vê como é interessante isso, porque a gente sempre fala muito do autoconhecimento. Aquilo que tu estava falando é o seguinte: tu quer ganhar na loto, mas tu nunca joga. Basicamente. O ser humano tá assim. Ele quer ser feliz, ele quer ter saúde, mas ele não está jogando certo. Mas ele não muda nada? Pois é. Mas Como é aí, que tá o jogo? aí essa técnica é justamente entender, né, por meio de um especialista, um terapeuta, ele diga, ó, o caminho não é esse, é aqui. Então, nós somos co-criadores da realidade, filhos de Deus. Nós temos o poder de fazer qualquer coisa, co-criar instantaneamente. Por que a gente não cocria instantaneamente? Por causa das crenças, dos bloqueios. Limitantes. Então, quando a gente vai limpando essas crenças e essas memórias, a gente vai abrindo espaço para o fluxo. Porque nós estamos nadando contra a maré. Quando Tem a gente vaga não tá para amanhã já? alcançando. Vai ter muitas pessoas que vão perguntar, tem vaga para amanhã? Então, você nada contra a maré porque você está contra o fluxo. Certo. É que nem a gente falou, Deus quer que a gente esteja em prosperidade, né? Deus é abundância. Então é muito fácil você entrar na prosperidade quando você olha para isso. Porque você vai trabalhar aquilo que está te sabotando. Eu usei o exemplo da prosperidade, mas da saúde, né, da paz. Qualquer coisa. E aí, às vezes, a gente acha que está, como bem falou, fazendo a coisa correta, porém, com as ferramentas erradas. Exatamente. E a Porque gente quando sempre você tem um harmoniza, ganho. harmoniza tudo. Né? Exato, né? A família, os outros. Nossa, fantástico isso. Todas as áreas, né? Eu quis dizer assim. E tem muitos ganhos, né? Então, muitas vezes eu não sou próspero porque a minha família, ninguém é próspero, tá? Todo mundo é escasso. Aí sempre tem o inconsciente, ele sempre vai escolher entre o dinheiro, vamos supor, e o amor, ele vai escolher o amor. Então, como que eu mudo isso? Né? Porque eu quero o amor e eu quero o dinheiro. Tem gente que tem essa crença, eu posso ter uma coisa ou ter outra. Então, eu vou lá e eu ensino para a pessoa que ela pode permanecer ligada aos seus familiares que são escassos, que ela pode pertencer, continuar pertencendo a essa família e ter prosperidade ao mesmo tempo. Ela pode ter o amor da família, porque lá no consciente dela tá, todo mundo vai me rejeitar porque eu vou ser diferente deles. Perfeito. Lealdade ao A clã. lealdade ao clã. Tá. Então eu limpo isso e reprogramo. Tô dando um exemplo. Claro, né? claro, perfeito. Então, os ganhos que a gente tem. Tudo tem ganho. A doença tem ganho. Às vezes a pessoa tá doente porque ela tá ganhando atenção, ela quer ganhar amor. Então a gente reprograma que ela pode ganhar isso sem que ela tenha que criar doença. Ou ela tá muito tempo batendo naquele órgão. Vamos supor, o rim é medo, né? Quando a gente ressoa no medo durante anos, com medo a gente fica com problemas nos rins. Isso não é regra, gente. É um exemplo, assim, de muito provável de acontecer. Então, quando eu limpo esses medos, eu libero essa tensão no meu rim, né? Então, é uma analogia que eu faço para o planeta. A gente tá só desmatando, ressoando em bens materiais, só isso, né? Porque tem o mundo invisível que a gente tem que curar, que é o emocional, o mental, o espiritual. A gente só tá vibrando
em ganância, né? Em coisas ruins. Esse planeta, ele tem autocura dentro dele. Mas chega um ponto que ele não dá conta de tudo isso. Então ele vai criar o quê? Uma doença. Que nem o nosso corpo estoura com uma doença, porque não deu conta daquilo tudo. Então acontecem ali as catástrofes, né? Então eu preciso limpar isso no meu corpo, né? Eu preciso limpar esse lugar que está muito tenso. Então eu vou mostrar para essas pessoas de uma forma dura, pela dor, né? Para elas aumentarem a vibração delas. Então é triste o que está acontecendo, mas é isso. Quer dizer que é um somatório de energias negativas? Exatamente. E o nosso corpo também. Então quando alguém fica com uma doença muito grave, um câncer, o que a pessoa não muda a vida dela? A pessoa não começa a olhar a vida de outra forma? É a mesma coisa. Então o Theta Healing é um caminho, um convite para a pessoa ir pelo amor e não pela dor. Né? Fantástico. Então a gente escolheu um caminho de autocura lindo, maravilhoso, que a gente vai curar nós, toda a nossa família, ressoar amor, que é o que a gente precisa. O ser humano, ele está em busca constante de amor. Tudo que a gente faz é para ter amor. A gente quer ter o carro para ter amor, a gente quer ter estudo para ter o reconhecimento das pessoas, a gente quer um trabalho bom para dar para os filhos amor, o que eles querem, tudo é amor. Então a gente buscar esse caminho é tão mais fácil e tão mais elevado, né? Então é esse o presente que o Criador nos deu, né? Então a gente descobre o seguinte: o ser humano que desperta, ele vai descobrir que não precisa ser pela dor. Exato. Pode ser pelo amor. Exatamente. E essa é uma ferramenta que te leva diretamente à cura, sem tu precisar passar por todo um processo, por todo esse desgaste emocional, psicológico que o planeta muitas vezes vai passar em determinada região, para que ele comece a ver do outro lado. E essa técnica, ela é tão bonita e ela respeita tanto o ser humano que você precisa pedir permissão, né? Para a pessoa, se ela aceita receber aquela cura, se ela está preparada, porque o livre-arbítrio é respeitado, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Olha que interessante isso, pedir para a pessoa se eu Enquanto posso... ela está em teta, você pergunta se ela aceita. Tudo tu pergunta. Porque olha só, às vezes a gente, consciente e inconscientemente, não quer se ajudar, porque eu preciso mudar. Eu preciso mudar minha vibração, eu preciso mudar meu pensamento. É mais fácil culpar um terceiro, mas tu sabe né? por que às vezes a pessoa não muda? É orgulhosa. Alguém te disse alguma coisa que tu não gostou, às vezes foi sem pensar, as pessoas falam sem pensar, não pensam direito, ou às vezes quer mesmo ofender. E a gente fica com aquela mágoa e guarda aquilo, e um dia eu vou revidar, vou pegar ele. Você está vibrando negativo, está contra você. Está jogando contra o patrimônio. Tem o assunto, ele entrou numa área que me lembrou. Como é que é o nome daquele filme dos azuis? É o Avatar. É um filme maravilhoso. E ali, essa coisa de pedir a permissão. A gente sabe que o ser humano ele passa por processos evolutivos, ele vai melhorando a sua forma de vida. Mas ainda a gente consome os animais. Mas como é que a gente lida? A gente pede a permissão para esse coletivo de animais, para que a gente se abasteça da energia deles. Talvez a gente não faça isso como deveria Até fazer. As plantas, né? As plantas. As pessoas não vão fazer com os animais. Então, isso pode gerar algo que não... Que vem, é um karma, uma resposta do próprio planeta, com relação... Como é que nós estamos nos alimentando do planeta? Isso vai gerar consequências. Se a gente não está adentrando ali com respeito e explicando o porquê que eu estou utilizando dessa energia. Eu estou tirando a casa dele. Exatamente. Como é que funciona Floresta. isso? Então, aí vem bem contra o que a Amy falou, a questão do consumismo geral, dessa abundância, dessa ganância, esse exorze, né? Aquela coisa assim, a gente está prejudicando quem senão a nós mesmos nesse momento. Exatamente. Então é hora de dar uma pisada no freio, né? E o que a gente leva, né? Porque é uma passagem, né? Exato. É uma passagem e as pessoas têm tanto medo de ir para outro lado. É só uma passagem, lá tem outro lugar que a gente vai viver de outra forma
até melhor do que aqui. A vida continua. Eu sempre digo isso, né? Não tem nem boleto lá do outro lado, Mas né? eu acho que o nosso problema maior é porque a gente pensa muito na gente sempre. E o outro não quer saber. Então, por exemplo, agora quando começou essa chuva e que o pessoal ficou meio com medo, teve mercado aqui que ficou zerado. Por quê? Isso se chama individualismo. O cara pensa porque só nele, vai lá e compra tudo. A gente tem que separar o pensar em si com o individualismo. É diferente. Eu preciso pensar no meu eu energético e alimentar ele e buscá-lo de uma forma correta. Isso que tu colocou ali é o individualismo. Mas bem colocado o que o Rosalino colocou, e a gente vai falar um pouco do que está acontecendo no Rio Grande, e é uma questão, como tu bem falou, é uma tragédia que vem a nos ensinar. Nos ensinar. E tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito, porém, o que nós vamos aprender com isso que aconteceu agora? Né? Então são várias lições, e uma que o Rosalino bem colocou é assim... logo no começo a gente viu o pessoal fazendo estoques, assim como, nossa, eu tenho que me proteger, mas e o meu irmão? Eu me proteger? Até tem uma coisa engraçada que eu nunca entendi. O que é o papel higiênico? Eu não ia... Eu não entendo. Quando começou a pandemia, eram montanhas de papel higiênico. Acabou o papel higiênico do Zafari assim, ó. Por que isso? Por que isso? É uma pergunta que a gente tem que pesquisar muito a fundo, depois tentar Tem até o chuveiro ali entender. que tu pode usar se Isso precisar. é tese de 5.000 páginas. Enfim, mas então aí entra o ser humano num individualismo tão grande que tem que ser estudado mesmo, né? Mas então assim, ao mesmo tempo a gente olha para o outro lado, o tamanho da gratidão, da ajuda, da benevolência, nossa, que foi dispensado no Brasil, no mundo todo para essa questão também. Então, olha quanto a gente está aprendendo, olha quantas pessoas... altruísmo, solidariedade. Nossa, exato. Porque, na verdade, nisso a gente regrediu. Porque se olhar as civilizações antigas, os índios, por exemplo, se alguém tinha comida, todo mundo tinha. Não, claro. Não era assim? Mas nós vamos lá comprar no mercado para nós. Mas precisou o quê? Uma tragédia para a gente lembrar disso? Reprogramar. É verdade, reprogramar. Opa! Mas será que nós fizemos isso? Eu acho que ainda não. Na verdade, eu sempre digo que no planeta Terra hoje tem muito mais pessoas boas do que pessoas ainda na ignorância. Sim. Porque se tu convocar as pessoas do bem vão vir. O problema é o seguinte, a gente sempre diz que o mal é desavergonhado. O mal ele tem um grupo menor de pessoas que pertence ainda na ignorância que é o mal. Então ele faz muito barulho. Mas agora com essa tragédia, as pessoas do bem foram convocadas e elas vieram a milhões. É uma oportunidade. Uma oportunidade. Exato. E elas existem. Como ele falou, para fazer uma transição, uma melhora, um ajuste. Foi um chamado. Foi um chamado. Um chamado. Né? Como a terapia, né? Que são ondas de cura. Olha que interessante. A gente poder emanar boas energias. Até hoje eu ouvi uma frase que dizia assim, a melhor doação é uma prece. Cara, eu achei isso tão fantástico. Óbvio que precisamos de doações, né? Mas olha, a melhor doação é uma prece. Eu não consigo fazer uma doação, uma prece. Para quê? Para entrarmos nessa energia de vibração. E tu sabe que quando tu faz uma ação física imbuído do coração, tu está levando junto o teu sentimento, ali já existe uma prece. Exato. É uma prece que está... Tem várias formas de oração, né? Exato. E oração, hoje eu vi também... orar mais agir, ação, né? Oração. É a hora da ação. A hora da ação. Isso aí. Achei lindo. É como diz aquela frase: aqueles que só dizem Senhor, Senhor, nem sempre entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade. É diferente. Exatamente, né? É algo mais. Né? Os dois. Né? Então, eu vou falar um pouquinho também sobre os sentimentos, que eu acho que é bem importante. Por favor. Eu falar sobre isso, porque o Theta Healing ele se baseia muito nisso também. Deus, ele tem muito integral, né? Muito completo cada sentimento, é óbvio, tudo é perfeito com ele. Então, para nós, a gente não tem a noção ainda do que é amor de verdade, do que é altruísmo de verdade, do que é compaixão de verdade, a abundância, né? Para cada um é de uma forma. E quando eu vejo muito isso, essa discrepância, quando duas pessoas se casam,
elas vêm de culturas totalmente diferentes, né? E o amor mesmo, às vezes para mulher, ela, vamos supor, um caso, né, um exemplo, ela aprendeu a amar falando, ouvindo dos pais, eu te amo, palavras doces, amáveis. E o homem aprendeu recebendo coisas, né, as formas de amor, recebendo o café da mãe, a roupa lavada da mãe, mas não falava-se muito em amor. E quando esse casal se une, ela acaba não se sentindo amada, porque o marido não fala, ele não vem dessa cultura de falar, e ele não se sente amado porque a mulher não faz aquilo que a mãe fazia, né? Então tem conflitos ali de sentimentos que pareciam ser os mesmos, né? Que a gente está falando da mesma coisa de amor, mas não é. Cada um vem com o seu conceito. E no Theta Healing a gente instala esses sentimentos na mais alta perspectiva da fonte de Deus, né? E eles abrem novos receptores para entender os sentimentos dos outros, porque amor também é aquilo ali, né? Não só o conceito que aquela pessoa tem. Então isso é uma cura incrível, isso é do avançado, né? A gente aprende pincelado no básico, mas a gente aprofunda muito no avançado. Então no avançado a gente tem mais de 700 sentimentos que são instalados na mais alta perspectiva de Deus, que isso dá um salto assim incrível, que você começa a entender como as pessoas funcionam. Porque é fácil julgar, mas da onde que vem aquela atitude daquela pessoa? Né? O que ela passou na infância? O que aconteceu com ela? Ela sabe o que é amor? Ela recebeu amor? Como que ela recebeu amor? Tem pessoas que são pais, por exemplo, que demonstram amor e violentam seus filhos. Mães que demonstram amor espancam seus filhos. Então eu vou aprender como o amor? Espancando? Violentando? Isso existe, né? E está perto de nós, infelizmente. Então, quando a gente muda esses conceitos, a gente muda de uma forma muito profunda, né? Então, é um dos trabalhos mais lindos também que a gente traz no Theta Healing. Então, uma curiosidade. Libera as crenças, limpa as crenças, faz a cura e instala ainda de brinde uns programinhas ali. Depois que tu limpou aqueles programas que não quer mais usar, abriu espaço para o download. A gente, na verdade, faz o download, às vezes, mesmo sem limpar a crença. Eu tenho no meu Instagram, eu sempre posto nos stories, sentimentos que eu faço, eu reprogramo, para que todo mundo que diga sim, receba aquele download. Ah, que né? legal! Então, eu tenho um hoje, vamos supor, que a pessoa saiba o que é... até vou olhar. Por favor. Então, com isso... você pode receber... Eu sei a sensação de liberar os medos da minha mente com segurança. Porque às vezes a pessoa não libera porque ela não se sente segura, né? Então, esse sentimento, ele vai mudar mesmo sem você fazer o trabalho do digging, que a gente chama. Só de instalar, eu já vou mudar a minha mente. Uma pergunta que eu acho que é das pessoas que nos assistem também. Digamos que alguém queira fazer esse tratamento, esse curso, sei lá como é que se chama, quanto tempo isso demora? Então, o curso ele vai... normalmente eu tenho um programa, eu mudei um pouquinho nesse final de semana, por causa do Dia das Mães, né, que eu liberei o domingo. Mas normalmente ele é de sexta, das 19 às 22, e sábado, das 9 da manhã às 18 horas, domingo também, das 9 da manhã às 18 horas. É um intensivão, é forte. É uma semana? Não, é um final de semana. É sexta, sábado e domingo. Então é forte, né? E precisa, no mínimo, de 2 noites de sono para conseguir integrar tudo também o que é trabalhado, porque é muita coisa. Até no avançado, né? Depois dos 700 downloads que a gente fez, eu acabei deixando muitos pro final e o pessoal ficou assim, até dar uma tontura, assim, né? Porque eu tive que dar uma limpada depois, porque é muita coisa, né? Muita cura que a gente precisa recebe. Muito megabytes de armazenamento. É muito. Boa. Não, e o atendimento que tu faz, que também pode ser online, certo? Porque a gente faz Theta Healing, não é, né? Porque hoje, com essa situação toda, né, a gente consegue trabalhar, os terapeutas que querem trabalhar com essa técnica, eles conseguem trabalhar de forma online, em qualquer lugar do mundo.
né? Eu vou fazer um curso agora online que eu vou ter aluno da Austrália. Então, isso quebra barreiras, né? E atender agora também, nesse momento que a gente está, tem sido ótimo, porque eu não preciso me deslocar, né? Sim. Eu atendo aqui em Caxias, presencial, mas eu tive muitos de Flores da Cunha, o pessoal aqui da volta, que a gente fez online. Então, é um plus também para os terapeutas, né? Se desenvolverem nessa técnica e terem condições de ficarem nessa comodidade, né? Uma comodidade hoje a gente ficar em casa. Então, isso seria para os terapeutas e para atendimento pessoal. Eu, Paulo, eu quero me atender. Eu consigo também fazer um atendimento online? Online. Okay. Online. E o curso eu estou lançando online também. O curso online. Também. Eu tive presencial em Flores, tenho presencial em Caxias, mas eu também, em Florianópolis, Tenente Portela, Camaquã, já fiz tudo presencial. Mas eu também estou lançando online por causa dessa situação também. Perfeito. Depois, antes da gente terminar o programa, né, vamos deixar os contatos, né, o teu contato no Instagram, Facebook, YouTube, né, teu telefone. Eu vou falar um negócio que é um pouquinho diferente aqui, mas é do Theta Healing, que eu acho fantástico, fabuloso, que a gente sabe que a percepção do tempo ela é muito relativa. Se você está fazendo uma coisa que você gosta, parece que o tempo voa e ele passa no mesmo tempo que tu faz uma coisa ruim que parece que levou 3 meses. E existe dentro do Theta uma técnica de manipulação do tempo, que só é perceptível para ti, onde tu consegue realizar mais atividades, consegue programar a realização de mais atividades dentro do mesmo período, é isso? É isso, incrível, né? Sério, eu adorei. Deu um bug, vai, por favor. Eu não ia entrar nesse assunto porque as pessoas vão dizer, nossa, isso é demais. Não, mas a gente entra numas coisas mas, pode a gente põe o pessoal que saia justa, né? A gente pode sim manipular o tempo, inclusive o tempo é uma lei, né, universal. Eu também estudo as leis e é uma das mais fáceis de manipular. É uma das mais fáceis. Então, a gente só vai até o Criador, por exemplo, hoje eu tava com muita coisa para fazer, né? E eu precisava manipular o tempo. Poderia ter feito isso. Eu vou lá no Criador e peço que o tempo ande mais devagar, né? Durante o dia de hoje, ou durante uma semana, ou durante um mês. E depois eu vou lá e desprogramo, né? A Vaiana conta que ela já esqueceu de desprogramar e ficou, né, nessa lentidão e ela não entendia porque ela lembrou que ela tinha feito o programa. Então, desculpa. Mas é porque assim, Paulo, a gente... É aquela coisa que eu falei antes no início. É relativo a percepção do tempo. Eu posso estar fazendo a mesma coisa que tu, pra ti isso é um tédio e tu percebeu o tempo. Passou 1 hora, mas pra ti é como se tivesse passado 5 horas. E pra mim, que eu gosto, é como se tivesse 15 minutos. Porque eu tava tão concentrada fazendo aquilo. Então tu consegue mudar exatamente a relatividade do tempo em relação ao que... A tua percepção. Meu Deus. Eu lembro, eu falei isso porque eu só falo coisa que eu testo. Que eu testei isso. E aí eu precisava fazer muitas atividades, eu só tinha 1 hora para fazer aquelas atividades. Então eu fiz essa programação. E eu consegui, ainda sobrou tempo. Olha. Né? Então, assim, é por quê? É porque a gente muda a percepção do tempo em si. Mas não muda pra ti, não muda pra ninguém. Cada um tem a sua percepção. Mas é incrível como funciona o negócio. É incrível. Eu achei fantástico, mas eu não posso perder a piada. Eu preciso fazer uma piadinha. Vai lá. Eu preciso fazer esse curso nas minhas férias. Vai lá. Ótimo. O espírito, o grande espírito da coisa que tu colocou assim. Não, fantástico. Eu vou ao Criador. Esse é o grande. Cara, que show. Como é que a gente vai ao Criador? Então, olha só, no avançado é interessante, muito interessante essa pergunta, porque a gente faz esse caminho e vai até o 7º plano. Mas no avançado a gente aprende muito que Deus está dentro de nós. Né? A gente integra muito isso, a gente aprende no básico, mas isso a gente integra. Então, nós simplesmente fizemos uma outra técnica onde a gente expande dentro de nós e sente essa força. Porque nós somos deuses aqui. Sim. E Deus, ele aprende com a gente. Deus aprende e se expande com a gente. Então, quanto mais a gente é a nossa melhor versão, que alguém falou aqui, mais Deus aprende com a gente. Então, nada está separado. Está tudo junto. Deus está em tudo. Cada átomo dessa mesa tem amor incondicional aqui dentro, que é a energia de Deus.
Então, essa técnica, vocês querem que eu faça o caminho com vocês? Pode Vamos fazer. fazer o caminho? A meditação? A meditação? Queremos. Então, vamos lá. Até porque assim, ó, nós temos 5 minutos. minutos Perfeito. para Mas gente. dá pra atrasar um pouquinho, dá pra... Bora. Vamos lá. Vamos então. lá, Ju. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo, agora nós vamos fazer uma técnica com a Amy nos guiando. Vamos lá. Por favor. Pode Posso fazer de colocar uma casa musiquinha? Pode fazer de casa, pessoal. Vamos lá, todo mundo. Vamos expandir. Então, fechem os olhos, descruzem as pernas, respirem fundo, centrem no seu coração. Expandam a luz e o amor que vocês têm no cardíaco. Esse lugar de paz multidimensional. Agradeça o seu coração por expandir a vida todos os dias dentro de você. Por ativar o amor incondicional em cada célula do seu DNA. Sinta a presença do próprio Deus em cada quartz, em cada molécula, em cada átomo, em cada célula, de tudo que está dentro e fora de você. Sinta esse amor descendo pelos seus órgãos, pelo seu quadril, pelas suas pernas, pelas raízes que saem da planta dos seus pés e vão descendo, descendo, descendo pelas camadas da crosta terrestre, chegam até o centro da Terra, até os cristais da Terra. Ali tem cristais de todos os tamanhos, cores e formas. Conecte com os cristais e limpe a sua energia. Trazendo de volta uma energia de cura, purificada, que vai subindo pelas suas raízes, subindo pelo seu corpo, ativando os teus chakras, os teus centros psíquicos, e chega até o topo da sua cabeça, onde se forma uma linda bola de luz. Entre nessa bola de luz. Sinta-se seguro nessa bola de luz. E vá subindo, subindo pelo céu. Passe pelas nuvens. Entre no universo. Passe por uma camada de luz dourada. Por uma camada colorida e gelatinosa, com todas as cores do arco-íris. E chegue até uma névoa cor-de-rosa, que empurra a sua bola de luz até um portal branco perolado, iridescente, com uma luz tão brilhante como você nunca viu. Entre nesse portal e vá subindo nessa luz branca, até que tudo fique branco ao seu redor. E dê o seguinte comando: Criador de tudo que é comandado que eu seja banhada com o seu amor incondicional. Banhado, grata, está feito, está feito, está feito. Mostre-me, sinta todo o seu corpo sendo banhado de amor incondicional, recebendo esse amor direto da fonte.
Respire esse amor. Ele está dentro e fora de você. Sinta a paz desse amor, dessa energia. Sinta-se acolhido por Deus. Sinta que você é junto com Ele, que Ele está em você. Que você pode fazer qualquer mudança na sua vida, a qualquer momento. Que Ele vai te ajudar, Ele vai te guiar. Basta você intencionar com todo o seu coração. Intencione agora a cura que você precisa para você. Intencione com amor e confie na fonte. Agora testemunhe isso já acontecendo na sua vida, o que você pediu. Visualize, dê potência para isso. Se coloque nessa situação que você quer. Visualize todos os detalhes dessa cocriação. E sinta a alegria. O seu coração é o órgão mais potente que você tem. Ele tem 5.000 vezes mais força que a mente. Sinta a alegria, a realização disso que você quer. Gratidão, Senhor. Podem abrir os olhos. Ai, eu adoro essa meditação. É muito bom. Muito, muito bom. E a gente não poderia terminar melhor o programa senão assim. Né? Nós vamos deixar todos os teus contatos aqui, depois tu vai nos passar. Nós vamos colocar aqui. Foi um prazer muito grande tê-la no nosso programa. Fantástico, esperamos, né? Claudinha vai ver que tu volte fazer a agenda. Quando tu vier pra cá, tu volta. Tu vai voltar, com certeza. Eu estou muito feliz, vocês são demais. É um bate-papo. Né? Realmente um bate-papo. Muito bom. Obrigado. Que bom que você gostou. E sendo assim, chegamos ao final de mais um programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. Como sempre, agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propôs a estar aqui conosco. Aos nossos web ouvintes, de todo o coração, agradecemos a todos. Uma feliz, próspera e abençoada semana a todos. Fiquem com Deus. Muita luz. Rádio Chimarrão acabou de apresentar o programa Aprendizes,